Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como você está? Tudo na paz? Tudo na bênção? Quero orar mais uma vez, interceder pela tua vida em nome de Jesus. O que a palavra do Senhor nos mostra para a palavra da perseverança, a palavra da fé, nos mostra o sentido de nós congregarmos, porque é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a sua bênção. E o Espírito de Deus nos despertou para falar sobre o enganador. Começamos falando sobre a serpente que enganou Adão e Eva, sobre Jacó que enganou e ali naquele episódio do prato de lentilhas tirou a primogenitura do seu irmão a despeito dos erros dele, não é? Ali estava toda aquela situação realmente ardilosa que fez com que Jacó depois pagasse um alto preço. Depois falamos sobre os gibeonitas que trouxeram um grande engano diante de Josué, se vestiram de miseráveis, levaram pão bolorento, sandálias desgastadas, roupas velhas, se fizeram passar realmente por pessoas simplesmente derrotadas, destruídas, perdidas na vida naqueles dias para enganar Josué. E diz a palavra do Senhor que eles não pediram um conselho ao Senhor na ocupação da terra e acabaram sendo enganados pelos gibeonitas. Em complemento a isso ainda, hoje, falando de Josué, no capítulo 9, versículo 14 em diante, diz assim: Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança, e de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Aqui Josué fazendo aliança com os gibeonitas, depois daquilo que eles apresentaram a eles, suas fraquezas, simularam diante deles toda aquela miséria e luta, odres velhos e tudo mais. Eles então não consultaram ao Senhor primeiro, segundo fizeram aliança com eles, e todos os príncipes também anuíram aquele conselho. Veja só, ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, ou seja, não estavam vindo de uma terra distante, não estavam destruídos nem nada, simplesmente estavam fazendo aquele teatro todo para impedir ou para tirar a condição de Josué, destruir a terra e o seu povo, como estava já destruindo os povos anteriores. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Como eles fizeram um juramento e uma aliança, então eles honrando aquele juramento, aquela aliança pelos princípios de Israel na palavra, então não feriram os gibeonitas quando chegaram em suas cidades. Entretanto, os líderes todos colocaram contra o próprio povo que murmurou contra eles. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Veja, por causa do juramento, da aliança, não iriam fazer mal a eles. Isso, porém, lhes faremos: conservá-los-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós. Não venha a ira por conta de quebrar o juramento que fizeram, ainda que tenha sido realmente diante ou por conta de um engano, por causa do juramento que fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: Vivam e se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Então a punição por aquele engano que eles trouxeram a Israel e a Josué, aos príncipes, seria que eles não iriam morrer, mas seriam condenados como que escravos, condenados a rachadores de lenha, tiradores de água, carregadores realmente para Israel. Versículo 22. Chamou Josué e disse-lhes: Por que nos enganastes? Percebe o versículo 22? Engano. E o engano é levar dissimulação, é levar falsidade, é levar situações que são fingidas,
que escondem a realidade dos fatos e demonstram apenas um aspecto de aparência. Fazer alguém acreditar ou compadecer-se em algo que é mentiroso, que é falso. Então vem um engano. E é onde muitas pessoas estão sendo enganadas, repartindo o seu pão com aquilo que não vai agregar nada em sua vida, e a pretexto de aparentemente ser uma obra, ou ser misericórdia, ou ser compaixão, na verdade estão alimentando demônios. Como assim o foi? Então Josué deixou bem claro: por que nos enganastes? Então esse é o tempo do espírito de engano cair por terra. E se ele entrou por um caminho, saia por 7 caminhos. Pessoas dolosas, pessoas nocivas, pessoas que em sua dor foram buscar apoio, amparo, acolhida em situações para trazer e procurar alianças que poderiam ser contrárias à nossa Constituição, à nossa caminhada. Talvez pessoas que você ajudou, pessoas que você teve intimidade, pessoas que você realmente teve zelo, carinho com suas famílias e tudo mais, acabaram sendo enganadas ou acabaram sendo usadas por esse espírito de falsidade, de engano, de hipocrisia. E é tempo realmente de que este mal caia por terra completamente em nome de Jesus. Amém? E Josué disse, então a eles, chegando Josué disse-lhes: por que nos enganaste dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Então essa era a mentira, esse era o engano, essa era a falsidade. A força do engano é a mentira, é a aparência, Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus. Então, o espírito de engano, o enganador, em primeiro lugar, escute, ele conseguiu o seu êxito, ele conseguiu o seu efeito, prejudicou, enganou, tapeou as pessoas, fez com que elas acreditassem nos erros, com que elas acreditassem na aparência dos fatos, daquela situação realmente como que indigente que ali eles estavam. Mas a consequência, em segundo lugar, primeiro, o engano teve o seu êxito, como Jacó teve o seu êxito no seu engano, mas depois dividiu a família, foi perseguido pelo irmão, jurado de morte, aliciado com a mãe, partiu sem algum nível de comunhão com o pai, e ficou 20 anos como escravo lá de Labão. Então aqui a mesma coisa, Josué disse: dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus. Se tornaram escravos, porque o salário do pecado é a morte, porque há uma consequência. E ainda que os enganadores, que aqueles que usam de falsidade, de mentira, para ocupar a sua posição, para te desacreditar em alguma fase da tua vida, em alguma área da tua vida, ou para se prevalecer de alguma posição, eu quero te dizer, o preço que pagarão está por vir. Porque há uma consequência sobre todas as coisas, assim como também veio essa consequência sobre Gibeão. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Então ele está dizendo, como sabíamos que por Moisés veio a revelação do seu Deus, que seríamos todos destruídos, então fizemos isso. Armaram aquela cilada. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bom e reto. Ou seja, eles abriram mão completamente da sua dignidade, da sua identidade pessoal ou como povo. Então, pessoas vazias, pessoas simplórias. Não é pessoa simples, é uma coisa, um simplório é outra coisa, sabe? Pessoas realmente omissas, pessoas que não tinham brilho ou brio e algum valor de guerra, de luta, de nada. Simplesmente se valeram de uma situação para enganar, de uma situação para tapear, para ludibriar a Josué, abrindo mão assim completamente de qualquer tipo de valor que pudesse existir. Isso, e essa atitude, essa postura também seja repreendida, para que não haja esse espírito de Gibeão, de gibeonitas omissos, remissos, sabe? Pessoas, vamos dizer, entre aspas, involuídas, retrógradas. Seja repreendido, caia por terra se o inimigo tem tentado fazer com que você
atue dessa maneira, não tem poder na tua vida, em nome de Jesus, amém? Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então está aí esta história e este engano que Josué sofreu diante de pessoas que o ludibriaram, se passando realmente por necessitados e na realidade estavam querendo se aproveitar, contrários à palavra, à lei e à vontade de Deus. Alguém poderia dizer, assim viveram, preservaram a vida. Mas que vida? Outros povos fugiram de Israel, deixaram a terra prometida e foram viver além das fronteiras. E assim preservaram sua dignidade. Ah, bispo, mas foi em guerras e tudo. Mas aí está o espírito de engano, aí está a malignidade, aí está desmascarada, a despeito de qualquer julgamento, outro entendimento acerca desses textos, está ali na boca de Josué. Por que nos enganastes? Então, caia por terra hoje esta mentira do inimigo em nome de Jesus, e o veneno da serpente, ele não tem autoridade na tua vida em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, selamos esta palavra e abençoamos aos teus servos. Caia por terra ciladas e armadilhas do inimigo, provações e aquilo que quer realmente nos tornar imperceptíveis aos males, seja repreendido. Dá graça, entendimento, torna-nos alerta, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, livra, perdoa de toda a situação onde eu ou qualquer um dos irmãos tenham agido como Gibeão. Seja repreendido, porque nós temos um Deus, uma fé, nós temos uma verdade da sua palavra derramada em nossas vidas. E o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele está presente em nós e sobre as nossas vidas no caminho que ele tem preparado com seus propósitos, porque ele é Deus conosco. Assim nos apropriamos das bênçãos dele, do Espírito prometido, para vivermos o propósito que ele tem em uma condição de conduta, de caráter, de personalidade, fortalecidos, encorajados e compenetrados, certos de que o Senhor nos livrará e nos guiará em triunfo em nome de Jesus. Eu clamo pelos enfermos, eu clamo por aqueles que estão necessitados, eu clamo por aqueles que estão, Senhor, nesse momento em desespero. Tem misericórdia, age, abençoa, Espírito Santo. Leva uma palavra, toca o coração, desperta a verdade e a realidade no interior de cada servo, de cada serva tua. E as mentiras do diabo caiam por terra. Perdoa pecados, coloca alívio, traz, Senhor, um tempo novo, em nome de Jesus. Fica com Deus.